Eu acredito que no final deste vídeo tu vais querer fazer as pazes com o medo. Seja muito bem-vinda ao Ana Rita TV, onde nós aqui te ajudamos a construir a vida que tu desejas com confiança. Eu diria que o oposto do medo é a confiança. Mas a questão é, será que para eu viver em confiança eu tenho que deixar de sentir medo? E a resposta é não. O medo faz parte, o medo é uma emoção como outra qualquer. A única coisa que tu te precisas de questionar é se este medo te está a paralisar. Porque a questão é exatamente essa. É como é que tu estás a viver esta emoção medo. Tu deixas que esta emoção te paralise ou, por outro lado, tu vives esta emoção de forma saudável. Este medo leva-te a agir. Este medo leva-te a viver outras coisas, a sair da tua zona de conforto. Então a questão que tu precisas colocar a ti mesma é: como é que eu estou a viver o meu medo? Porque repara, todos nós sentimos medo. Eu sinto medo. A questão é se este medo me paralisa ou se eu o vivo de forma saudável. E este viver de forma saudável é quando tu sentes este medo e permites que, apesar de o sentir, tu continuas a agir, a fazer diferente, a sair da tua zona de conforto. Porque o medo vai-te mostrar exatamente isto, que existe algo na tua vida que tu ainda não fizeste, ou seja, que é algo desconhecido para ti. E se é algo desconhecido para ti, se é algo que tu ainda não viveste, se é algo que tu ainda não colocaste em ação, é natural que tu vais sentir este medo. É o medo exatamente de: eu não conheço isto é desconhecido para mim, isto é um terreno novo para mim. E se assim é, o que a vida te está a dizer é que existe aqui um bocadinho mais para ti, existe mais caminho para tu conheceres, existe coisas novas que tu podes conquistar na tua vida. E quando tu percebes isso, quando tu realmente ouves este medo, tu podes vivê-lo de forma saudável, percebendo exatamente isto. O que é que para mim significa estar no próximo nível? O que é que para mim significa viver e realmente viver? Porque viver é quando tu vais conquistando um bocadinho mais, passo a passo, fazendo coisas diferentes que estejam alinhadas com quem tu queres ser, com a pessoa que tu desejas fazer crescer e evoluir. E é exatamente isto que o medo quer para ti. E até certo ponto, o medo pode ser algo que te pode ser muito útil. É o medo, por exemplo, que te faz parar antes de colocares o pé à estrada. É o medo que te faz olhar para os dois lados da estrada antes de avançares. É o medo que te diz: escolhe a passadeira, vai por um local mais seguro. Então não vejas o medo como algo como o teu inimigo, muito pelo contrário. Vê o medo e vive o medo como se ele te estivesse a dar sinais para que tu possas não só estar em segurança em determinados casos, mas em outros casos tu estás ao poder deste medo e tu tens que assegurar muitas vezes a este medo como se fosse uma outra pessoa dentro de ti, em que tu precisas de dizer a este medo que está tudo bem, que sim, que tu vais experimentar algo novo, que sim, que tu vais sair da tua zona de conforto, que sim, que tu vais fazer algo diferente na tua vida, mas que está tudo bem. Agora a questão é, como é que tu podes fazer isso? Como é que tu podes ajudar este teu medo a acalmar e realmente a agires? Porque eu volto a repetir, todos nós sentimos medo. Não importa o sucesso que tu já tenhas alcançado, não importa aquilo que tu já tenhas feito no passado, importa sim aquilo que tu queres continuar a fazer crescer e a evoluir. E se tu vais fazer algo novo, é natural que tu sintas medo. Por isso, o que é importante? É importante tu sentires este medo, viveres este medo, mas questionar também o medo. Realmente, ao sentires este medo, fazer-te perguntas que te ajudem, no fundo, vamos dizer assim, a acalmar este medo e a continuares a seguir em frente. Porque a maioria de nós não questiona o medo, simplesmente vive no medo. Aliás, eu diria que vive no pânico, porque quando nós realmente ouvimos o nosso medo, sentimos o nosso medo, é quando nós podemos questionar e trazê-lo para a nossa vida, vivê-lo realmente e sentindo este medo, ao mesmo tempo que damos passos que nos levam na direção, que te levam na direção da vida que tu desejas. E construir a vida que tu desejas significa isto.
significa que tu vais sentir medo, mas que vais além do medo. E por isso precisas então de questioná-lo. E o que é que eu te estou a mostrar aqui? Tu não vais deixar de sentir o medo. Aliás, tu não queres deixar de sentir o medo, porque repara, se tu não sentisses medo, saías à rua, atravessavas a estrada e nem sequer olhavas para os dois lados da estrada. Portanto, o medo, em certa medida, ele é importante porque ele vai te ajudar a tomares ações que te coloquem em risco. A questão é que este medo é muito focado de não te quer colocar em risco e porque não te quer colocar em risco está-te constantemente a puxar novamente para a zona de conforto, para fazeres aquilo que tu sempre fizeste. Mas aquilo que tu sempre fizeste vai chegar a uma altura que não te vai trazer felicidade, que não vai trazer, se calhar não te vais sentir preenchida. E a vida quer isto também de ti, que tu continues a crescer e que tu continues a evoluir. E isso só acontece quando tu sais da tua zona de conforto, quando tu fazes algo que apesar do medo, continuas a evoluir e a crescer. Por isso vamos lá aqui a 3 perguntas que tu podes fazer a ti mesma para te ajudar a lidar com o medo. Na primeira questão que tu precisas de fazer ao teu medo, precisas de focar numa coisa, no pior cenário. E perguntar-te a ti mesmo, qual o pior cenário que pode acontecer se eu avançar com esta ideia que eu tenho? Qual é que é o pior cenário que poderá acontecer se eu avançar com esta ideia? Então, o primeiro ponto é tu focares no pior cenário. Sim, é exatamente isto. Significa que quando estás a fazer esta pergunta, tu estás realmente a escutar o teu medo, tu estás realmente a sentir o teu medo. E qual é que poderá ser o pior cenário? Será que poderás investir em algo e perder esse dinheiro? Será que poderás ficar sem trabalho ou desempregada? Será que poderás perder o respeito dos teus amigos, da tua família, dos teus colegas? Qual é que é o pior cenário que poderá acontecer se tu realmente avançares com essa ideia? Na segunda pergunta que vais colocar a ti mesma, vais focar na probabilidade de acontecer e vais perguntar-te qual é que é a probabilidade deste pior cenário acontecer. Qual é que é a probabilidade deste pior cenário acontecer? De 1 a 10, qual é que é essa probabilidade? Sendo que, se disseres que a probabilidade é 1, é que é muito improvável que esse pior cenário aconteça. Se colocares um 10, disseres que a probabilidade de acontecer é 10, então significa que tu estás a dizer a ti mesma que é garantido que isso aconteça. Então, neste segundo ponto, nesta segunda questão, é realmente só fazer isto. Qual é que é a probabilidade deste pior cenário acontecer de 1 a 10? 1, improvável, 10, é garantido que aconteça. E a terceira pergunta que tu vais colocar a ti mesma, vais focar no plano. E o que é que tu vais perguntar então? Qual é que é o plano se este pior cenário acontecer? Qual é que é o plano se este pior cenário acontecer? Repara, eu aqui em nenhum momento te disse para tu deixares de sentir o medo, para tu deixares de viver o medo. Muito pelo contrário. Com estas perguntas, o objetivo é realmente escutar e sentir este medo. E esta terceira pergunta é: qual é que é o plano? Imagina que este pior cenário acontece. Imagina que tu segues em frente e tu já sabes que este cenário é algo que pode acontecer. Então, qual é que é o teu plano para te restabeleceres e para recuperares novamente? Faz este exercício para realmente começares a levar o teu medo a sério. Não é sobre deixar de sentir o medo, é sobre lidar com o medo, realmente ouvi-lo, senti-lo e escutá-lo. Agora, ao fazer este exercício, tu podes chegar aqui a algumas conclusões. Podes chegar à conclusão que a probabilidade de acontecer é nula, podes chegar à conclusão que a probabilidade de acontecer realmente é alta, mas mesmo assim tu podes seguir em frente sabendo que tu tens um plano para te ajudar a restabelecer caso o pior cenário aconteça. E repara, tudo o que tu precisas de fazer aqui é ouvir o teu medo, é escutar o teu medo e avançar. Por isso é que
sente o medo e avança é tão verdadeira, mas precisas mesmo de escutá-lo, precisas de senti-lo e não de ignorar. E o que a maior parte de nós faz é muitas vezes ignorar o medo. E antes de terminar, eu quero que tu relembres um momento da tua vida onde tu tomaste uma má decisão. E dessa má decisão, quais é que foram as 3 coisas boas que surgiram a partir daí? Quais foram as 3 coisas boas que surgiram dessa má decisão? Quais é que foram as lições? Quais é que foram as aprendizagens? Partilha aqui nos comentários em baixo, porque apesar de uma má decisão, daí surgem sempre lições, aprendizagens ou até coisas muito positivas. Portanto, deixa aqui nos comentários em baixo. Por hoje é tudo, muito obrigada por assistires a este vídeo até ao fim, muito obrigada por fazeres parte desta comunidade, já sabes que significa um mundo para mim nós estarmos juntas e se ainda não subscreveste este canal eu vou-te convidar a fazer no botão ali em baixo e já sabes, continua a partilhar com o mundo o teu poder único com confiança. E nós encontramos-nos num próximo vídeo.